Olá, mais uma vez nós estamos aqui para refletir um pouquinho sobre o Evangelho. A proposta de hoje é nós conversarmos sobre o capítulo 27 do Evangelho, que fala em pedir e obtereis. Tá? Então vamos também, nesse momento, pedir a espiritualidade maior, que nos ampare, nos acompanhe no dia de hoje, para que nós tenhamos uma conversa produtiva que venha a auxiliar a todos nós. Então, pedi e obtereis. Muitas vezes a gente ouve essa afirmativa, né? Pede que Deus te ajude. Então, vamos esmiuçar um pouco isso aí para ver se é assim tão simples, parece tão simples. Pede que Deus te ajude. Pedir e obtereis. Não esquece. Quantas vezes a gente ouve isso? Então vamos ver o que significa isso. Em primeiro lugar, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em prece, tá? Pedir na forma de prece. Então, neste momento, aqui no capítulo 27 do Evangelho, está falando na forma de prece, tá? Pedir e obtereis. Então, pede, ora, faz a tua prece, conversa com quem? Contigo mesmo e com Deus. Esse Deus que está dentro de nós, um Deus interior que nos acompanha sempre, tá? Que nos deixou um legado. Nós temos um compromisso muito grande, que são cumprir de tal forma a nossa caminhada que nós nos tornemos virtuosos. Tá? Então são as virtudes que estão dentro de nós, é esse Deus que está dentro de nós, que nós vamos conversar. Tá? Então, como Jesus nos ensinou, não são as palavras ditas assim de forma automática e nem as palavras de forma superficiais, assim, que vão nos fazer com que a gente realmente possa conversar com Deus. Tá? Então, o que será que ele quis dizer assim com as palavras aprofundadas, as palavras não automáticas? Porque nós, nesse momento de orarmos a Deus, vamos pedir alguma coisa a Deus, nós temos que nos recolher, tá? Nós temos que nos concentrar, nós temos que realmente nos aprofundar e para podermos fazer com que essa prece, com que essa oração seja proveitosa. Então vamos ver. Nós vimos que é claro que nesse momento que eu estou falando agora, eu estou falando numa prece, eu estou falando na prece solitária, aquela prece que a gente faz de modo solitário, de modo concentrado. Não, eu estou falando da prece que se faz na casa espírita, que é uma prece coletiva. Não estou falando de uma prece que se faz em preces e radiações, que tem um outro objetivo. Não estou falando também na prece que se faz quando se recebe o passe, tá? Eu estou falando daquela prece que é feita solitária. Então vamos ver. É uma prece que eu estou falando, é uma prece individual. Para quem é que nós estamos fazendo essa prece? O que nós queremos? Nós queremos, na verdade, uma conexão com Deus. É para Ele que nós vamos pedir. Tá? Então, Kardec, como espírito evoluído, ele fez inúmeras perguntas para os espíritos, e a gente pode ver que no Livro dos Espíritos, as primeiras, tirando o início ali, mas as primeiras perguntas que ele faz aos espíritos é a respeito de Deus. Então, o que nós entendemos no Espiritismo sobre Deus? Tá?
Então ele pergunta, o que é Deus? E vai, e pergunta, e cerca aqui, cerca ali. E na verdade, o Kardec faz de uma forma muito brilhante, porque ele começa perguntando o que é Deus, né? Depois ele fala sobre o infinito, e depois ele fala sobre Deus e o infinito. Aí, nesse momento, a gente já tem uma perspectiva do que nós estamos nos referindo, né? As nossas percepções, nós não temos condições de ainda perceber nem mesmo o que significa infinito. E os espíritos ainda dizem para Kardec, quando ele se refere a isso, os espíritos dizem, é muito mais do que isso. Então, o quanto é difícil a gente observar que nós temos uma limitação em saber realmente do que nós estamos falando, que é a nossa percepção de Deus. Tá? Nós temos dificuldade. Os espíritos até nos dizem que nos falta um sentido. Tá? Então, é como se a gente não tivesse o olfato, né? E a gente tentasse diferenciar através do cheiro uma substância de outra, mas a gente não tem olfato, não tem então como saber diferenciar isso e nem saber o que significa isso. Tá? Bom, os espíritos nos dizem também que Deus é eterno, diferente de nós que somos imortais. Nós tivemos um início, não é? Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. É mais do que o infinito. Né? Então, vamos cuidar sempre assim, aproveitando agora, para falar com vocês, para cuidar para não... Nós somos estudiosos do Espiritismo, nós conhecemos, não é, um pouco, pelo menos, do que o Kardec deixou para nós. Então, não vamos começar a criar atributos para a divindade, além daquelas que estão para nós nos livros de Kardec. Né? Às vezes a gente quer tornar Deus mais próximo e começa a atribuir, dar atributos a Deus que são atributos humanos, não são atributos de Deus. Tá? Então, o mais importante para nós espíritas é saber que Deus existe em nós. Tá? O quanto cada gesto, cada tomada de decisão nossa, cada palavra que dizemos, relata, revela o legado de Deus em nós. Tá? Recordemos então as palavras de Kardec. Comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Tá? Então, pedir a Deus. Como pedir? O que significa pedir? E pedir o quê? Volto ao Livro dos Espíritos, na seção 14, e vamos ver o que os Espíritos nos aconselham a partir desse conselho eu faço um gancho com o assunto de hoje. Os Espíritos nos dizem, lá nos Livros dos Espíritos, tá? Não é aí no Evangelho. Deus existe, disso não podereis duvidar e é essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade não sabereis.
deixai consequentemente de lado todos esses sistemas, quer dizer, todas essas indagações, deixa de lado. Tendes bastante coisas para vos tocar mais de perto, a começar por vós mesmos. Aí, perfeito, né? Olha o que eles nos dizem. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar de delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, ele está nos dizendo para nós fazermos aquilo que é possível fazer. Não vamos nos dispersar, né? Vamos manter o foco. Qual é o foco da nossa encarnação? A nossa perfeição, a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento. Esse é o foco. Então, não te perde, não sai do foco. Quantas vezes a gente diz isso, não é? Para as pessoas, foca. Nós temos que focar. Qual é o foco que os espíritos estão nos dizendo para nós termos? Cuidar das nossas próprias imperfeições. Então, no capítulo 27, voltando agora ao livro, ao Evangelho, nós temos uma parábola ali que eu gostaria de conversar com vocês. Então, a parábola, tem uma parábola de Jesus que ele relata de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim para consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Tá? Então, esse foi como o fariseu orou a Deus. Tá? Agora vamos ver como o publicano orou a Deus. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Logo depois a parábola encerra e Jesus diz: eu vos declaro que este retornou a casa justificado, publicano, tá? E não o outro, pois aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então isso está em Lucas, capítulo 18 a 19, 9 a 14. Então, nós vamos fazer o seguinte, a partir dessa parábola, nós vamos analisar aquele que deu certo, tá? Vamos ver se a gente tira alguns ensinamentos aí. Então, quando ele diz assim, na parábola, não ousou nem mesmo olhar para o céu, era diminuto diante de Deus. O que ele estava falando? Ele estava falando na humildade. Então, primeira coisa que nós vamos aí tomar nota, ó. Número 1, vamos orar, vamos fazer uma prece, humildade. Aí ele diz ainda assim, em recolhimento. Por quê? Porque ele ficou distante. Ele enfatiza que um estava distante do outro. Ele estava em recolhimento, ele estava quieto no canto dele. Ele estava focado. Tá? E aí ele batia no seu peito, se responsabilizava. Olha que interessante. Ele reconhece os seus atos. Tá? Ele reconhece as suas dificuldades. E ele diz, quem é culpado disso? Eu. E ele bate no peito. Sou um pecador. O que ele quis dizer com isso? O que é um pecador? Então, para nós, vamos trocar essa palavra.
Vamos trocar essa palavra por imperfeito. Sou um imperfeito. Então ele humildemente, que nem olhava para o céu, então a humildade, ele ficou distante, ficou em recolhimento, ficou em silêncio, ficou focado. Ele batia no peito, quer dizer, ele reconheceu os seus atos, ele reconhece as suas imperfeições. É aí que eu quero fazer aquela ligação que os Espíritos nos diz. Vai cuidar das tuas imperfeições. Então, na hora da prece, eu posso cuidar das minhas imperfeições? A prece pode ter, cuidar das nossas imperfeições, quer dizer, descobrir essas imperfeições, aceitar, bater no peito e dizer que essas imperfeições são minhas durante a prece? Sim, é isso que Jesus está nos dizendo. Que quando nós oramos, quando nós estamos disponíveis para Deus, nós estamos conversando com Deus, nós estamos tratando ali do quê? Das nossas imperfeições. Então, são aquelas coisas que estão dentro de nós e que nos incomodam. Aquelas coisas que estão junto conosco e que nós temos um aperto no coração quando lembramos. Junto de nós, durante o dia, muitas vezes, a gente faz determinadas coisas que a gente sabe que não é certo fazer. Mas a gente parece que na hora da tomada de decisão, da utilização do livre-arbítrio, a gente opta por um atalho, não é verdade? Então, isso, optar por um atalho, sempre deixa alguma coisa para trás. São coisas que vão acumulando dentro de nós e que vão nos causando determinados sofrimentos. Então, esses sofrimentos, essas angústias, essa dor no peito que às vezes eu sinto, esse arrependimento que eu não deveria ter feito, não era assim que eu deveria ter feito. Essas são as nossas imperfeições. E são delas que nós vamos conversar com Deus. Na hora da nossa prece, na hora do nosso recolhimento. Então, vamos ver. Mais adiante, então, nós vamos pedir o quê? Então, quando nós estamos neste recolhimento, nós estamos vendo das nossas imperfeições, das nossas angústias, de tudo aquilo que não ficou bom. Não ficou bom, a gente sabe perfeitamente. Então, nós estamos ali concentrados, nós estamos em silêncio, nós estamos conversando conosco e também estamos conversando com o Deus. Então, o que eu vou pedir a Deus? Vou pedir um carro novo? Era essa a minha imperfeição? Vou pedir que o meu filho passe no vestibular? Era essa a imperfeição que eu estava falando há pouco? Nada a ver. Então, quando eu estou conversando com Deus, quando eu estou orando, quando eu estou fazendo uma prece, essas coisas, elas são irrelevantes. Não posso me concentrar, focar, e aí peço a Deus uma coisa material. Como assim? Então, quando nós estamos em prece, nós vamos pedir a Deus o quê? Por favor, Deus, me ajude. Tenha piedade de mim. Me consola. Me dá força. Me dá lucidez
para descobrir as minhas imperfeições. Peça para o meu anjo guardião me inspirar, para que eu não tome atalhos que depois eu me arrependa. Por favor, meu Deus, esteja junto de mim, porque eu estou precisando da sua ajuda. Isso vai me ajudar para a minha evolução? É claro que vai. Eu estou tomando consciência de mim mesma. Eu estou tomando consciência das minhas imperfeições. Eu estou pedindo do fundo do meu coração, com todos os sentimentos bons, os pensamentos elevados, eu estou pedindo ajuda. Eu estou sendo humilde. Eu estou silenciada. Eu estou focada. E eu estou pedindo ajuda para quê? Para consertar, para arrumar, para que eu possa avançar das minhas imperfeições para a perfeição. Porque nós sabemos que as virtudes estão dentro de nós. E nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Ninguém que é espírita e já estudou um pouquinho de espiritismo não sabe, ignora o que faz bem para si mesmo e o que não faz. Não é? Bom, tem uma outra parte que Jesus... eu quero fazer uma observação aqui. No final da parábola do fariseu e do publicano, Jesus diz que todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Eu quero fazer assim só um parênteses, assim, tá? Quando a gente lê isso, se nós lermos isso que Jesus disse fora do contexto, nós vamos achar muito estranho. Porque parece assim que são palavras, sabe, que não combinam. Acontece que Jesus, ele sempre, as parábolas eram dentro de um acontecimento. Estava acontecendo alguma coisa, ele contava uma história. Então, Jesus, nesse momento, está se referindo, olha bem, que todo aquele que se eleva, todo aquele que tem orgulho, todo aquele que engana, todo aquele que bota a culpa nos outros, será rebaixado. Claro, baixa a vibração. Baixa. E todo aquele que se humilha será elevado. O que ele quis dizer com isso? Que tem que andar rastejando, coisa desse tipo? Não. A humilhação nesse momento é um reconhecimento das suas imperfeições. Então, tirar do contexto alguma coisa que Jesus diz e sair por aí dizendo à torta e à direito que Jesus disse, hein, que tu tem que te humilhar. Não, ele não disse isso. Ele disse dentro da oração, dentro da prece, dentro do contexto, tu deves te humilhar. Tu deves ser pequeno. Porque aquele que se eleva, ele diz ali, ó, aquele que se eleva será rebaixado. Claro. Onde está a sintonia? Eu sou o máximo. Olha aqui, ó. Eu sou o tal. Mas aí sabe, Deus, eu quero te pedir uma coisa. Como assim? Então, essa era um parênteses que eu queria fazer a respeito de tirar algumas coisas do contexto, tá?
Então nós concluímos que, na hora da prece, é a hora de ser sincero consigo mesmo. Então a qualidade da prece depende do nosso desprendimento, da nossa sinceridade, da nossa humildade, do nosso recolhimento, da análise de nossas imperfeições e da vontade de mudar. Isso é a prece. Então, olhem o caminho longo que existe entre pedir e obtereis. Esse caminho, que nas palavras que eu coloquei aqui, parece tão simples, é um caminho árduo. Eu tenho que reconhecer as minhas imperfeições. Primeiro, eu tenho que identificar essas imperfeições em mim. Então, eu preciso de muita reflexão, porque eu sei o que é o certo e o que é errado. Ninguém vem a me dizer que, pois é, mas isso é tão difícil. Não, não é difícil. Está faltando humildade. A gente sabe com perfeição o que é certo e o que é errado. Então, primeiro eu identifico as minhas imperfeições. Aí eu admito a imperfeição. E aí eu começo a fazer a minha prece. Eu estou com o meu pensamento elevado, eu estou em recolhimento, eu estou humildemente me autoanalisando, eu reconheci uma dificuldade e eu estou pedindo que Deus me ajude. Me dê força, me intua, para que eu possa superar essa dificuldade, ou essa imperfeição, vamos dizer assim. Então, quando nós estivermos prontos para isso, nós vamos dizer, como publicano: Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Então, nós vamos ver que eu acho assim, que a prece é um momento de recolhimento e ele é muito especial para cada um. Não tem uma forma, um lugar, sei lá, um ritual, começa por aqui, termina por ali. Eu gosto muito, aí é uma opinião minha e como eu faço. Eu gosto muito de fazer isso na hora que eu boto a cabeça no travesseiro. Aí tá tudo quieto, tudo silenciado, eu tô comigo mesmo. Eu vou fazer uma análise do meu dia, ou análise de alguma coisa que está me incomodando, alguma coisa que ficou apertada no meu coração. Quase sempre, pode deixar. Dali vai e aparece uma imperfeição. Então, cada vez que isso é feito, são coisas que nós vamos resolvendo ao longo do tempo, vamos corrigindo ao longo do tempo. Então, a prece nos ajuda a evoluir muito. A prece é fantástica. É o momento que nós temos de ficar conosco mesmo e conversar com Deus, minha gente. Aquele Deus que está dentro de nós, que nos deu as virtudes. Aquele Deus que é só amor. Aquele Deus que Jesus definiu como um pai amoroso, é a Ele que eu vou pedir ajuda. Jesus também conversava com o Pai. Como é que ele conversava com o Pai? Os apóstolos dizem, muitas vezes ele se recolhia, ia para um lugar distante e ali ele ficava conversando com Deus, com o Pai, como ele dizia. Então,
sabe-se lá, né, em que nível as imperfeições de Jesus, né? A gente não consegue nem imaginar, né? Mas se ele diz que é para reconhecer os seus pecados, ele também provavelmente tinha os seus. Em que nível a gente não sabe, né? Deve ser uma coisa assim fantástica, né? Então, para mim a prece silenciosa, introspectiva, é um momento de abrir meu coração, de falar com Deus sobre as minhas imperfeições, de encontrar alguns caminhos, refletir, reconhecer que apesar das virtudes estarem latentes dentro de mim, preciso de um amparo, de uma ajuda para melhorar. Aí, quando isso é feito, aí sim, eu peço que meu caminho seja iluminado pela luz da razão, que minhas escolhas sejam concordantes com as virtudes herdadas de Deus. E aí eu agradeço que assim seja. Então, eu espero ter contribuído. Agradeço por toda a atenção e agradeço à Sociedade Espírita Esperança por me dar essa oportunidade. Deixo a todos com um sentimento de muito amor, de ter podido conversar com vocês, por ter pesquisado a respeito, principalmente por ter deitado minha cabeça no travesseiro e pensado várias vezes em vocês. Então, que Deus acompanhe a todos, que tenham um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada!